Queria dar, então, boa tarde a todos. É um grande prazer receber todos vocês hoje em mais um evento do Grupo de Pesquisa Primórdios da Vida Psíquica, a Clínica dos Primeiros Anos, do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro. O Grupo de Pesquisa Primórdios organiza palestras ao longo do ano em torno de temáticas relacionadas à primeira infância. Mas a gente sempre tem uma preocupação, né, em que o tema escolhido de estudo, né, pelo nosso grupo, ele sempre busca uma relação com o tema do ano que é escolhido pela Comissão de Formação Permanente do Círculo, que nesse ano, né, estamos estudando a questão do racismo e a psicanálise. Então, com base nesse tema geral e pensando na temática do nosso grupo de pesquisa, não é, que tem um foco nas questões relacionadas à infância, nós decidimos, então, estudar este ano as situações de vulnerabilidade que envolvem a criança e a sua família e os riscos daí decorrentes. Então, nesse contexto, nós pensamos no tema de debate, né, da nossa mesa de hoje, que será sobre os efeitos da pandemia no desenvolvimento emocional de crianças e adolescentes, que nós, então, chamamos, o nome dessa mesa de debates, 2 anos depois, como avaliar os efeitos da pandemia no desenvolvimento do bebê, da criança pequena e do adolescente. Então, eu estou muito feliz com os convidados que nós escolhemos, né, para a mesa e que puderam também participar, que são colegas muito queridos. Nós vamos, então, iniciar, né, a mesa de debates com a Luciana Gageiro Coutinho. Em seguida, eu vou passar a palavra para a Esther Litvin e depois o Edson Sagesi. Então, a gente vai iniciar a palestra, a nossa mesa de debate de hoje, com a Luciana Gageiro Coutinho. A Luciana é membro efetivo do Círculo, professora associada da Universidade Federal Fluminense, na Faculdade de Educação e Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Ela é coordenadora do LAPSE, Grupo de Pesquisa em Psicanálise, Educação e Laço Social. Luciana, você terá 20 minutos para a sua apresentação. Muito obrigada. Oi, boa tarde a todos e todas. Então, estou muito feliz de estar aqui, né, nessa mesa, com esse grupo de pesquisa que está sempre promovendo aí tantos debates interessantes e com colegas queridos aqui do Círculo, e acho que é um tema realmente importante aí da gente pensar. Então, primeiro eu queria contextualizar um pouquinho, né, esse convite que a Diana me fez, que me chegou até a Diana, né, a partir da leitura de um artigo que já está publicado, né, que foi escrito por mim, pelo Edson Sagesi e pela Ivone, que é uma colega de um núcleo de pesquisas do qual a gente faz parte, da UFRJ, o Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Criança e do Adolescente. E esse artigo, que era, né, o título era O Agravamento das Vulnerabilidades na infância e adolescência com a pandemia de Covid-19, né? E a Diana, então, fez o convite a partir desse artigo, e eu fiquei encarregada de trazer um pouco essa discussão que a gente fez sobre a questão da vulnerabilidade, né, para a psicanálise, como é que a gente, na psicanálise, pode pensar essa questão, né, da vulnerabilidade que é tão discutida em outras áreas, principalmente na área da saúde e das ciências sociais. Então, bem, eu vou apresentar um pouquinho aqui dessas reflexões iniciais, para quem quiser depois, o artigo está publicado na revista Desidades, que é uma revista da UFRJ desse núcleo de pesquisa, do qual a gente faz parte. E aí, a partir daí, a gente pode conversar, enfim. Também, muitas das reflexões, né, que a gente traz aqui, é um esforço de fazer esse diálogo interdisciplinar, que é muito difícil, né? Esse núcleo justamente tem pessoas de várias áreas, né? Essa outra autora que escreveu com a gente é da enfermagem. Então, é um esforço que a gente tem feito. Eu acho que nesse trabalho, principalmente com crianças e adolescentes, é imprescindível que a gente esteja aberto aí, né,
a fazer esse diálogo. Então, bem, eu prefiro ler, né, porque eu me organizo melhor. Eu fiz aqui um textinho, acho que deve dar uns 20 minutos, não é isso, Diana, que a gente tem? Uns 20 minutos? Aí, se começar a avançar muito, você me avisa. Então, eu intitulei essa minha fala como a dimensão sociopolítica do sofrimento infanto-juvenil na pandemia de Covid-19, o agravamento de vulnerabilidades sociais e psíquicas. Então, a pandemia de Covid-19 chegou ao Brasil em março de 2020 e encontrou um contexto sociopolítico que agravou seus efeitos de forma singular e inigualável a qualquer outro país do mundo. No Brasil de nossos tempos, marcado pelo bolsonarismo e suas políticas de morte, a pandemia de Covid-19 levou ao agravo de inúmeras desigualdades sociais e da desinserção social de muitos brasileiros, com efeitos específicos sobre crianças e jovens. A precariedade das instituições de proteção e garantias de direitos sociais ameaça desde sempre nossos sentimentos de pertença e filiação, o que, diante da emergência do vírus, só se acentua. Ademais, o modo como foi conduzido o enfrentamento da pandemia no Brasil revelou também uma indiferença ao luto coletivo que enfraqueceu os nossos laços sociais, indo na direção oposta aos sentimentos de obrigação e cuidado para com o outro, que estão na base da solidariedade. Com isso, como enuncia o João Salles, a saúde do laço social no Brasil, já frágil, agora parece mais comprometida e exige de nós, psicanalistas, uma escuta implicada com as questões sociais e políticas, que não deixam de marcar também o sofrimento infanto-juvenil. Sem a proteção do Estado, pessoas que vivem em contextos de vulnerabilidades apresentam respostas diferentes à mesma crise sanitária. Dados de morbimortalidade registram que, além dos idosos, a pandemia tem causado maior impacto sobre indivíduos que vivem em contexto de pobreza, de raça e etnia negra e indígena, mulheres grávidas e crianças. Particularmente na vida das crianças, a pandemia provocou o afastamento da escola, uma maior exposição a violências intrafamiliar e autoinfligidas e reduziu o atendimento nos serviços de atenção primária à saúde. Ademais, sabemos que as limitações de atendimento nas unidades básicas de saúde e a interrupção da frequência escolar influenciaram na redução do número de notificações de violências de vários tipos contra esse público. Nesse sentido, a Covid-19 produz efeitos sobre as condições de existência materiais, sociais e subjetivas de crianças e jovens, e não somente sobre a sua saúde estrito sensu. A partir disso, cabe questionar como o agravamento das vulnerabilidades sociais se entrelaça especificamente com o sofrimento psíquico na infância e na adolescência. O encontro dos conceitos de vulnerabilidade, adotado no campo da saúde coletiva, com o de desfiliação das ciências sociais e a noção de desamparo da psicanálise, podem nos ajudar a compreender as possíveis repercussões psíquicas da fragilização dos vínculos sociais sobre crianças e adolescentes. O marcador social e epidemiológico relativo à vulnerabilidade tem o seu surgimento no campo da saúde coletiva, como modelo explicativo associado à noção de risco de exposição ao adoecimento. Mais especificamente, ele surgiu durante a epidemia do HIV, no início dos anos 2000. Seja para configurar os chamados grupos de risco ou para mapear situações de risco, a noção de vulnerabilidade rapidamente se difundiu para outros estudos da saúde, bem como das ciências humanas e sociais. Dessa maneira, o seu potencial analítico e prático favorece o estabelecimento de um conhecimento interdisciplinar no campo da saúde e estimula a sua aplicabilidade na análise de diferentes objetos. A noção de vulnerabilidade advinda da crise sanitária
soma-se a discussão sobre as vulnerabilidades sociais de diversas ordens, para lançar luz sobre a interconexão dos processos sociais, culturais e psíquicos, que conformam a suscetibilidade dos indivíduos a um determinado evento, para além do paradigma biomédico. Nas ciências sociais, já em meados dos anos 80, podemos destacar o uso da noção de vulnerabilidade através das contribuições de Robert Castell. No contexto das sociedades modernas, as condições sociais e políticas adversas predominam em razão da conjunção da precarização do trabalho com a fragilidade dos suportes relacionais, segundo ele, segundo Castell. Então, para ele, o conceito de desfiliação, em oposição ao conceito de exclusão social, pretende enfatizar a tendência ao enfraquecimento ou à ruptura dos laços sociais que ligam o indivíduo à sociedade. Nesse sentido, para Castell, a degradação dos vínculos relacionais contribui para ampliar os riscos da queda na vulnerabilidade e, posteriormente, na desfiliação, que para ele seria um segundo passo. Pensamos que essas questões relativas à vulnerabilidade, decorrente da degradação dos vínculos, agravadas com o avanço desenfreado do neoliberalismo, são bastante pertinentes à reflexão sobre a questão social brasileira, como de fato tem sido profícuo em estudos e pesquisas sobre diversas dimensões da vida social no Brasil. Então, reflexões sobre os riscos sociais próprios à modernidade reflexiva, tem sido feita por Giddens, por Sennett, pelo Le Breton, e nos adverte, então, sobre esse contexto, que nesse contexto o controle dos riscos passa cada vez mais por estratégias individuais ou privadas, já que socialmente há uma maior isenção em relação à responsabilidade coletiva da gestão dos riscos. Enfatizando particularmente a situação dos jovens nesse contexto, como ressalta o Le Breton, a modernidade provoca descontinuidades de sentido e confusão nas referências socialmente instituídas, conduzindo cada indivíduo à necessidade de se autorreferenciar, ou seja, diante da vacilação de sentidos compartilhados e de modos de inserção social, a juventude é deixada à deriva. Assim, os jovens são submetidos a uma maior vulnerabilidade social, com o árduo peso de uma maior responsabilização individual em detrimento de estratégias coletivas como suportes no atravessamento dos dilemas desse momento. No contexto brasileiro, é visível, a partir da década de 80, com o aumento das taxas de mortalidade por homicídio, uma vasta produção acadêmica sobre o tema da vulnerabilidade social, que descreve as curvas de crescimento, distribuição de mortes, E esses estudos demonstram que as populações de regiões periféricas, especialmente os jovens, constituem o mais claro grupo de risco para a vitimização fatal. Mais recentemente, podemos somar a essas estatísticas o alto índice de mortes por suicídio entre crianças e jovens brasileiros, que vem aumentando gradativamente no Brasil, representando a quarta maior causa de morte na faixa etária entre 15 e 29 anos, ficando atrás da violência e do acidente de trânsito, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Paralelamente, em revisão de literatura sobre suicídio na infância, a partir do mapa da violência, também organizado pelo Ministério da Saúde, no período de 2002 a 2012, que é a última pesquisa mais ou menos sobre isso, o número de suicídio entre crianças de 10 a 14 anos aumentou 40%. Esse cenário só se agrava com a pandemia de Covid-19 no Brasil. Ainda que não tenhamos dados mais robustos a respeito desse quadro durante os anos de 2020 e 2021, sabemos pela mídia e por algumas pesquisas já publicadas do agravamento das questões de saúde mental e violências de várias ordens sofridas pelas crianças e jovens nesse período.
dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, correspondentes ao período de janeiro a maio de 2021, registraram cerca de 35 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Os tipos mais comuns são a violência física e a psicológica, né, que eles descrevem lá da seguinte maneira: violência psicológica, insubsistência afetiva, ameaça, assédio moral e alienação parental. Cerca de 20 mil denúncias possuem pais e mães como suspeitos da violação, sendo que as meninas são as mais vitimizadas. Paralelamente, em uma pesquisa realizada pelo Conselho da Juventude durante a pandemia, o CONJUVE, 9% dos jovens entrevistados em 2021 revelaram ter realizado algum ato de autolesão ou ter tido algum pensamento suicida, enquanto 61% declaram sofrer de ansiedade. Tais índices, associados aos recortes de classe social, gênero e raça, nos permitem pensar que tanto as mortes por violência quanto aquelas decorrentes de suicídio prevalecem nos setores mais vulnerabilizados socialmente. Nesse sentido, as crianças e os jovens que mais morrem por suicídio pertencem ao mesmo grupo social daqueles que são vítimas de violência ou de alguma negligência. Tal grupo, dadas as condições de desigualdade social que se apresentam no Brasil, coincide, portanto, com a população com menor acesso às escolas e aos serviços de saúde, que poderiam atuar como mecanismos de proteção e sustentação de vínculos sociais a esses meninos e meninas. Como avaliar as relações existentes entre o risco social e o risco psíquico ao qual estão submetidas tantas crianças e jovens brasileiros? Interessa-nos pensar, então, sobre a vulnerabilidade social de crianças e adolescentes brasileiras, atrelada a essa degradação dos vínculos sociais, como uma noção complexa que age como um fator de potencialização do sofrimento físico e psíquico e o seu agravamento com a pandemia de Covid-19. Supomos que, particularmente, as questões ligadas ao sofrimento de crianças e jovens envolvem um cenário cheio de complexidades pela própria condição de relativa dependência familiar e social na qual se encontram, de forma que a travessia de fronteiras disciplinares torna-se necessária. Entretanto, o atravessamento dessas fronteiras entre diferentes campos exige um esforço na construção de interfaces teóricas que permitam que esse diálogo possa se dar, situando-nos, a partir da orientação da psicanálise, como pensar a noção de vulnerabilidade. Quais as relações entre a discussão sobre a vulnerabilidade social e a vulnerabilidade psíquica? E ainda, quais as especificidades das condições de vulnerabilidade social e psíquica na infância e na adolescência? São algumas questões que eu não sei se a gente responde totalmente, mas eu vou tentar avançar um pouquinho. Tomando como fundamento inicial a condição inaugural de desamparo preconizada por Freud em diversos de seus escritos, que coloca a dependência de um outro para a sobrevivência física e psíquica do bebê humano, sabemos que a cultura e os processos sociais estão implicados desde sempre na constituição do sujeito. Entretanto, Freud atribui ao desamparo o estatuto de uma condição psíquica que nunca é inteiramente superada, já que comparece como angústia em diversas situações, sempre que há um transbordamento pulsional para o qual a dimensão da representação não é capaz de conferir uma inscrição psíquica. Um dos momentos em que esse alerta é feito por Freud é no mal-estar na civilização, quando ele trabalha os paradoxos da vida coletiva, fundamental para enfrentar o desamparo, mas também fonte intrínseca de mal-estar, tanto pelas renúncias que ela impõe, quanto pela ameaça de que a qualquer momento podemos ser lançados no desamparo novamente. Eis aí um paradoxo no que se refere ao laço social. Se, por um lado, é fonte de mal-estar, também é aí onde se localiza a potência para lidar com as agruras das forças da natureza e da vida funcional.
No esforço de pensarmos essas contingências do mal-estar, salientamos a suspensão de muitos pactos sociais no contexto político brasileiro atual, o que parece se desvelar com a pandemia do novo coronavírus. A pandemia impôs um grau a mais na experiência de desamparo que já se fazia presente no laço social. Segundo Christian Dunker, toda doença potencialmente letal o faz por despertar em nós a pergunta: o que fiz para não ser tão amado e protegido pelo outro que me envia isto? Diante da ausência de políticas públicas protetivas e inclusivas, e sem também o reconhecimento de uma responsabilização coletiva pelo problema, nos sentimos mais desamparados. No contexto da crise global, gerada pelo desmantelamento de políticas sociais, promovido pelo atual governo brasileiro e sustentado pelo discurso neoliberal hegemônico, o que se agrava com a pandemia, parece que a segurança pela via do coletivo, da qual falava Freud, está fortemente ameaçada. O paradigma freudiano do desamparo influenciou psicanalistas de diversas tradições teóricas a teorizar de diferentes modos sobre o encontro da pulsão com a cultura e os processos sociais. Desde Winnicott a Lacan, um lugar é dado à importância da alteridade para a constituição do psiquismo, o que pressupõe a existência de um investimento inicial de um adulto para que uma criança possa sobreviver física e psiquicamente. Em Lacan, temos que, para além da condição biológica, o desamparo humano também se deve à sua condição frente ao desejo do outro, sempre enigmático. Desse modo, a instância simbólica do outro nos permite vislumbrar a presença das marcas de um tempo e de um lugar nesse processo. Nesse sentido, podemos dizer que, para a psicanálise, nossa condição de desamparo está dada desde sempre. Mas quando é que isso coincide com o que chamamos de vulnerabilidades sociais? E como esse cenário afeta as crianças e adolescentes? Como tenho pensado, a partir da interlocução com outros autores brasileiros, como Joel Birman, Miriam Debier Rosa e Teresa Carreteiro, os contextos de vulnerabilidade social muitas vezes promovem a sobreposição de um desamparo social ao desamparo estrutural. Para Birman, o atravessamento da pandemia no Brasil trouxe um incremento de uma experiência de vulnerabilidade psíquica e um impacto traumático, promovendo uma reativação do desamparo original ou mesmo do desalento, diante da impossibilidade em contar com instâncias de proteção pública confiáveis. No caso do desalento, Birman ressalta o apagamento da dimensão subjetiva da alteridade, que se revela como um fato marcante, não apenas na produção do quadro de atuações, compulsões e sintomas psicossomáticos, mas como eixo fundamental para pensar a presença das questões sociopolíticas na constituição do mal-estar contemporâneo. Para Miriam Debier Rosa, a perda de referências e sentidos de pertinência, aliadas muitas vezes à produção de discursos criminalizantes e patologizantes sobre crianças e jovens, afeta particularmente sua condição de sujeitos, narradores de sua própria história, narradores de si, promovendo a segregação de muitos em um lugar social de silenciamento através do que ela nomeia como desamparo discursivo, evidenciando uma dimensão sociopolítica do sofrimento infanto-juvenil contemporâneo. Dessa forma, a medicalização e a criminalização de crianças e jovens muitas vezes impede a leitura dos fenômenos sociais de exclusão e vulnerabilidade nos quais estão imersos. Isso tudo se agrava diante do enfraquecimento do sentido da política como instrumento de luta, que permita situar as desigualdades como questão coletiva, de modo que os indivíduos e as famílias se sentem cada vez mais responsáveis por suas vulnerabilidades. No caso das crianças e adolescentes,
Além das situações vulnerabilizantes advindas de sua condição social e discursiva, somam-se as tensões relativas à permanência contínua em convivência familiar e à descontinuação da proteção intersetorial da saúde e da educação, que culminaram na maior exposição à violência. Vale apontar também, diante da precarização dos vínculos sociais de trabalho, a vulnerabilidade social de muitas famílias, que é crescente, de modo que cada vez mais a responsabilidade pelo cuidado das crianças e adolescentes recai exclusivamente sobre as famílias. Entretanto, na esfera jurídica, vimos que com frequência têm sido produzidas e corroboradas práticas punitivas das famílias que se encontram em vulnerabilidade social, quando a família é vista como negligente por não dar conta do cuidado de crianças e adolescentes por sua condição socioeconômica, de modo que muitas famílias pobres são assim julgadas por não corresponderem ao ideal burguês de família. Em relação às famílias socialmente vulneráveis, destacamos que, além da dificuldade no cuidado cotidiano mais objetivo da sua prole, pela falta de recursos materiais e pela necessidade de ausências prolongadas para trabalhar, há um enfraquecimento do seu poder enquanto referência simbólica para a subjetivação de crianças e adolescentes, que abre espaço para ser ocupado por outros discursos sobre elas, tais como o discurso médico, o pedagógico ou o jurídico, pretensamente mais habilitados, mas que servem a reproduções de práticas que levam ao silenciamento e à normatização de crianças e jovens. Bem, eu vou falar rápido, de trazer duas vinhetas pequenas de dois casos que foram atendidos lá no IPUB, no SPIA, né? Que eu estava como supervisora lá nos últimos anos, junto com a Diana e com o Edson, só para a gente poder visualizar assim, rapidamente do que eu estou falando. São dois casos de dois adolescentes que saem da casa da família durante a pandemia e vão morar em outras, vão procurar outras famílias para os adotarem, né? Maria é uma menina de 14 anos que vive com a mãe em uma comunidade pobre do Rio de Janeiro. A mãe, que trabalha o dia todo, inclusive finais de semana, diz não ter tempo para conversar com a filha. O pai de Maria estava preso e pouco a procura também. Os irmãos mais velhos, que moram perto, por vezes assumem a função de cuidar dela, mas isso se dá mais por repreensões violentas que já chegaram à violência física. Maria mora em uma comunidade cercada pelo tráfico, por onde circula sozinha e faz amizades com pessoas de várias idades, sem ter um vínculo estável com a escola. A menina se corta nos braços e nas pernas, e não esconde as cicatrizes, em um claro endereçamento de seu desamparo à mãe. Durante a pandemia, Maria acaba indo morar com uma madrinha que, segundo ela, sabe escutá-la e cuida das cicatrizes geradas pelos cortes. João é um adolescente de 15 anos, negligenciado pelos pais biológicos, usuários de drogas, que passa a ser cuidado por uma tia, que vem a falecer. Fica aos cuidados da prima e do primo, jovens de 20 e 23 anos, que também acabaram de perder a mãe e já tinham perdido o pai há alguns meses. Acusado de ser agressivo em relação à prima, chega em 2019 ao atendimento no ambulatório de saúde mental para crianças e adolescentes. O tratamento se inicia com a aposta na possibilidade de elaboração das muitas perdas vividas pelo adolescente e, paralelamente, no acolhimento ao desamparo dos jovens primos que cuidam dele. Entretanto, na pandemia, uma vizinha denuncia a prima ao conselho tutelar por maus tratos, e o adolescente corre o risco de que ela perca sua guarda. A prima, que o acompanha com frequência nas sessões no ambulatório, afirma para a analista do menino que não quer deixar de cuidar dele, apesar de admitir as dificuldades na relação. Esse menino, durante a pandemia, acabou indo morar na casa de outro primo, né? Estava muito conflito lá com essa prima, e ele
ficava entre uma casa e outra, né? Ele não deixou totalmente, mas ele ficava lá e cá, né? Nos dois casos, cabe perguntar sobre as múltiplas dimensões do desamparo em que se encontram esses jovens e como escutá-los sem levar em conta a falência em toda a rede de cuidados necessários nos momentos iniciais da vida. Enfim, constatamos que a pandemia revela as falhas da rede de acolhimento às crianças e jovens, bem como a fragilização de práticas de cuidado na cultura, face às políticas de morte difundidas pelo governo. Aqueles que dependem do sistema de ensino e saúde públicos padecem do sofrimento proveniente da desassistência que incrementa os riscos trazidos pela Covid-19. Assim, se por um lado fragilizam-se os sentidos de pertinência e as referências simbólicas compartilhadas, por outro assistimos a emergências de discursos que propõem verdades absolutas e inquestionáveis que sirvam de anteparo à inevitável crescente experiência de desamparo. Podemos supor, então, que a pandemia potencializa as múltiplas dimensões da vulnerabilidade em que se encontram crianças e jovens brasileiros, ao mesmo tempo que as silencia de diversas formas, dificultando que possam construir formas de elaboração do seu desamparo, seja pelo destino que sofrem no seu tratamento, né, pela medicalização, muitas vezes, né, seja pela forma como são divulgados na mídia, ou pelo modo como são tratados na esfera jurídica, acentuam o desamparo social e discursivo em crianças e jovens. Como alternativa à medicalização e à judicialização do conflito psíquico de crianças e adolescentes, precisamos buscar outras respostas para a elaboração desse mal-estar diante de novas dificuldades que se apresentam para esse público. Penso que essas respostas devem vir de diversas iniciativas que promovam a restauração dos laços sociais, a começar com ações que promovam a reinserção de crianças e jovens em suas redes de cuidado, o que também inclui a melhora das condições econômicas das famílias mais carentes, através de auxílios financeiros e ampliação das possibilidades de contato presencial e remoto. A experiência escolar tem um lugar importante nesse processo e deveria ser um recurso mais valorizado no enfrentamento das diversas vulnerabilidades na infância e na adolescência, onde a fronteira entre a saúde e a educação se dissipa, já que a restauração dos laços com a escola é fundamental no tratamento da condição de vulnerabilidade em que muitos se encontram. Enfim, com essas considerações oriundas da psicanálise, queremos realçar também que as ações para a construção de uma agenda de prevenção ao suicídio e à violência contra crianças e jovens precisam levar em consideração os mecanismos psíquicos envolvidos nas situações limites vividas por crianças e adolescentes, diante do agravamento do desamparo, sem desconsiderar sua dimensão sociopolítica, tão evidente no caso de muitas crianças e jovens brasileiros. É isso. Depois a gente conversa. Obrigada. Muito obrigada, Luciana, pela apresentação do seu texto, do seu trabalho, que com certeza vai dar muito material para a gente poder refletir e pensar, né, o nosso tema de hoje. Então, assim, dando continuidade, vou chamar então agora para conversar conosco a Esther Litvin. A Esther é médica, psiquiatra pela Universidade de Paris 6. Ela é psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, professora e supervisora do Centro de Estudos de Atendimento e Pesquisa da Infância e Adolescência, o CEAPIA, preceptora de residência médica em psiquiatria na PUC do Rio Grande do Sul e supervisora de observação da relação pais-bebê na Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. É um prazer, Esther, contar com você aqui com a gente no Círculo para a gente poder conversar juntos sobre esse tema tão importante para as nossas crianças. Muito obrigada, Esther. Acho que você trouxe também, né, questões relacionadas ao bebê e à criança pequena muito relevantes aos seus pais, mas também vai dar um material muito importante para o nosso debate. Então, dando continuidade à nossa mesa de debates, eu vou então passar a palavra agora
por o meu colega e amigo também de trabalho, o professor Edson Sagesi. O Edson, ele é psiquiatra e psicanalista, professor do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, fundador do CARIM, Centro de Atenção Psicossocial para Crianças e Adolescentes da UFRJ, e coordenador do ProAdolescer, Laboratório de Pesquisa da UFRJ. Com você a palavra, Edson. Eu agradeço o convite do seu e do grupo e a oportunidade que eu tenho de estar aqui e aprender alguma coisa. Eu acabei de aprender alguma coisa sobre as questões, né, do bebê e a passagem do bebê pela pandemia, que eu não é o meu campo, eu não tinha essa familiaridade, então é mais uma oportunidade de aprendizado. E eu agradeço essa deferência do convite. Esqueci de dar uma boa tarde, quase boa noite a todas, e os raros todos, né? Acho que tem algum aí presente. Eu tomei a liberdade de interpretar de forma ligeiramente distorcida o convite para avaliar os efeitos da pandemia sobre o adolescente. A pandemia, com suas consequências sociais, econômicas e subjetivas, transformou-se em um grande experimento nesses campos, um laboratório de pesquisas que, por óbvias questões éticas, nenhum cientista ousaria propor. Então, eu vou usar esse laboratório inesperado para rever algumas questões sobre a adolescência que a pandemia ilumina. A pandemia trouxe ao primeiro plano o debate sobre o valor da ciência moderna, mostrando seus limites e a fragilidade da condição humana. De um lado, a fragilidade da condição humana e, do outro lado, né, os limites da ciência, os limites e os seus poderes. A ocorrência de uma epidemia tão mortal reforçou a ideia, que é resumida numa frase, né, do filósofo esloveno Žižek: na ordem maior das coisas, nós somos apenas uma espécie sem especial importância. A epidemia deslocou um pouco a ideia, né, triunfante da humanidade na ordem das coisas naturais. Apesar dessa relativização, né, os poderes da ciência, que são poderes criados por humanos, também se mostraram eficazes, trazendo soluções às vacinas desenvolvidas num curtíssimo prazo. Então, nós verificamos essa ambivalência, né, entre os poderes da ciência e a fragilidade da condição humana. E também uma disputa entre a paixão pela ignorância, um termo lacaniano, e a valorização do conhecimento. No Brasil, então, essa disputa, né, claro que eu não preciso relembrar como foi difícil. Houve também, né, consequências socioeconômicas, que os cientistas sociais e economistas estão ainda em processo de avaliar. Mudança na esfera do trabalho, discussões em torno do trabalho remoto e a exposição das desigualdades, né? As pessoas foram desigualmente penalizadas, né? E as categorias mais privilegiadas puderam manter seus empregos, trabalhando de maneira remota, enquanto outros, né, trabalhadores informais, operários do chão de fábrica e mesmo trabalhadores da saúde
ficaram muito expostos aos efeitos da pandemia. Mas, enfim, não vou continuar por aí, né? Enquanto psicanalistas, nosso campo é o das subjetividades, né? Ainda que essa introdução seja um pouco para mostrar que nós não achamos que as questões subjetivas estão desligadas dessas questões objetivas que nós elencamos. A nossa proposta central, então, é utilizar o inesperado experimento social que a pandemia do Covid-19 trouxe para entender certas questões da adolescência contemporânea. Quando digo adolescência contemporânea, acho necessário explicitar que toma um ponto de vista da historização, né, desse período etário. E quando denomino período etário, também não me sinto confortável, né? O que é um período etário? Não é algo universal, né? Não é algo que se espalhe universalmente pelas diversas épocas históricas e pelas culturas. É a maneira como determinada época tem de classificar, de repartir a vida. Temos estudos clássicos aí do Felipe Arries sobre essa questão. Eu não vou me estender sobre isso por conta do tempo. Sobre a adolescência, né? No contexto de mudanças sociais aceleradas, conflitos contra as questões de gênero, trabalho, educação e família, essas questões devem ser levadas em conta quando se quisermos falar de adolescência e de sua saúde mental. Antes de ser um período etário ou uma crise do curso da vida, a juventude é hoje um campo privilegiado de experimento e sofrimento por encontrar-se num mundo onde as marcas que poderiam orientar o percurso do sujeito foram apagadas. O que isso quer dizer? Marcas apagadas. Com a modernidade, as sociedades ocidentais foram perdendo as demarcações e os ritos que indicavam um lugar no mundo para o indivíduo. Um lugar em que o indivíduo ocuparia ao chegar a uma condição de adulto naquela sociedade. Nas sociedades pré-modernas, nem poderíamos falar de indivíduo, né? Poderíamos falar de membros de um conjunto social, clã, tribo, casta, que atravessavam certos ritos de passagem para cederem a um lugar estável no grupo social. Esses ritos, ditos pubertários, eram o que constituíam o que nós chamamos de adolescência, mas são coisas muito diferentes, porque aceder a um lugar era definido pelas tradições dessa sociedade, o que não acontece na nossa sociedade, que justamente a sociedade moderna é o apagamento da tradição. Então, as mudanças produzidas pela modernidade apagaram esses indicadores da travessia e outros indicadores menos determinantes tomaram lugar daqueles indicadores pré-modernos para indicar os caminhos de passagem entre a criança e o adulto. É preciso assinalar que a adolescência contemporânea nos leva para longe de correlações entre adolescência e puberdade. Esse é um ponto de vista não universal, mas é o meu ponto de vista, o ponto de vista que eu vou privilegiar. Longe da correlação entre adolescência e puberdade, a questão da adolescência contemporânea nos conduz para a necessidade de apontar o que é o adulto na sociedade pós-moderna, que nós poderíamos chamar de sociedades ultra-individualistas. Individualistas ou ultra-individualistas. Para isso, eu vou fazer um pequeno recorte, né, da condição do indivíduo na sociedade contemporânea, passando pela proposta de Simmel, né, um dos pais da sociologia. Ele faz uma diferença entre dois tipos de individualismo. O individualismo do século XVIII, o individualismo quantitativo, singleness, ligado à noção de igualdade entre os homens, livre dos grilhões medievais, né,
pela Revolução, sobretudo pela Revolução Francesa e pelo que se seguiu a Revolução Francesa, o homem ganha, pela Revolução Americana, o homem ganha a situação de igual. E ele identifica um outro individualismo, o individualismo qualitativo, o uniqueness, superposto ao primeiro e calcado na noção de singularidade, da peculiaridade distintiva entre um homem e outro. A ênfase desse segundo tipo não está mais em ser livre e igual, mas único e diferente. Uma vez livre e igual, o que distinguiria um homem do outro? Uma vez, então, Simmel aponta os limites do individualismo do século XVIII. O indivíduo era igual aos seus semelhantes em termos de direitos, enquanto ser humano geral. Mas os indivíduos liberados de vínculos históricos agora desejavam distinguir-se um dos outros. Com esse individualismo qualitativo, uniqueness, como descrito por Simmel, acho que temos um acréscimo no trabalho de adolescer. Acho que cresce na medida que mergulhamos na modernidade, na pós-modernidade, nessa sociedade individualista, o peso do trabalho de adolescer. Pois as exigências em diferenciar-se aumentam, ao passo que as marcas da tradição para saber como diferenciar-se, qual é o seu lugar, vão desaparecendo, né? Temos como exemplo, um dos muitos exemplos possíveis, muito atual, a pressão neoliberal ligada à ideia do empreendedorismo, muito em voga, que parte do ideal de diferenciar-se pelo sucesso econômico, o que vai tornar muito unidimensional o projeto de vida dos adolescentes. O jovem deve tornar-se responsável e assumir essa responsabilidade e levar adiante os planos de ser bem-sucedido, independente das reais condições socioeconômicas que o cercam. Tudo vai desembocar, finalmente, na uberização, né? Nessa uberização da vida. Situação em que ser microempresário reduz-se a trabalhar 12 horas por dia para sobreviver, enquanto uma multinacional, a Uber, maximiza os seus lucros dela, o que nós vimos durante a pandemia, né? As grandes empresas tecnológicas aumentarem exponencialmente os seus lucros. Quando se impõe sobre o jovem um ideal inalcançável, fica sujeito à pressão do supereu e à angústia que daí se origina. A pandemia acentuou esse tipo de angústia nos adolescentes e dos jovens, estreitando ainda mais a oportunidade dos projetos de empreendedorismo e acentuando a dependência e o aprisionamento à família. Quando eu cito família, eu passo a um segundo ponto. A segunda questão que eu acho que foi severamente atingido em relação ao adolescente pela pandemia. Trata-se do processo exogâmico, ou seja, a passagem necessária para o adolescente do círculo familiar para o espaço extrafamiliar. A família, nas sociedades modernas, constitui um espaço, né, especial, separado do conjunto social mais amplo, diferente do que acontecia nas sociedades tradicionais. Dentro dela permanecem regras já abolidas no contexto social mais amplo. Nelas predominam o afetivo e a hierarquização das relações. A mediação entre o nascimento biológico e a socialização primária do ser humano parece ser uma função para a qual a família é insubstituível. Porém, o paulatino desligamento da família do espaço social mais amplo e a partilha da função entre ela e outras instâncias sociais não se dá sem problemas. Se admitimos que a nuclearização da família, ou seja, a transformação da família em um espaço que se separa do conjunto social mais amplo, vemos um ponto sensível na adolescência: a criação de uma fronteira
e a necessidade da travessia dessa fronteira entre o intra e o extrafamiliar. A pandemia acentuou o problema com uma convivência forçada, acentuando a barreira entre esses dois espaços, o fora e o dentro de casa. Exploremos um pouco mais as consequências da questão da saída de casa. Saída de casa não é, evidentemente, só um deslocamento geográfico, né? Em português tem um sentido muito mais amplo. Sem dúvida, a reclusão forçada produzida pela pandemia, fechamento de escolas, suspensão das baladas, diminuição das resenhas, repercutiu sobre a travessia das fronteiras para além do universo familiar. Mas travessia transformada em passe já se apresentava na adolescência. E por isso que eu escolhi explorar a ideia que a pandemia tornou mais nítida certas questões já existentes na adolescência, complicando algumas delas. Há décadas, um psicólogo japonês, Saito Tamaki, publicou um livro sobre o fenômeno hikikomori. Hikikomori. Como vem, não sou versado em japonês, né? Essa palavra, no entanto, fez fortuna, hikikomori. Palavra intraduzível, mas que significa aproximadamente evitar sair de casa. O psicólogo japonês deu um subtítulo curioso ao seu livro. Note-se que foi publicado nos anos 1970. Adolescência sem fim. Pensado como um fenômeno ligado à cultura japonesa, com seu elevado temor de passar vergonha, né, de exposição, de sair de casa pela questão da exposição, e a aderência a uma certa infantilização, né, ser tutelado por pais protetores, né? Essa condição, hikikomori, encontra-se hoje disseminada pelo mundo. Esses adolescentes reclusos, que se comunicam basicamente pela internet, são encontrados cada vez com mais frequência no Brasil. Temos alguns desses nos atendimentos do Serviço para Crianças e Adolescentes do Instituto de Psiquiatria, em PUB, onde eu, Diana e também Luciana trabalhou, né? Fazemos atendimentos online, é claro, né? São adolescentes que não saem de casa. Não temos ainda estudos epidemiológicos brasileiros sobre essa, digamos, condição, mas podemos inferir que a pandemia contribuiu para a sua propagação. Não seria imprudente ligar a expansão desse isolamento presencial às dificuldades de separação da família que elencamos antes. Sem dúvida, o avanço tecnológico das redes de comunicação, internet, com as redes sociais, celulares, contribuiu para a expansão dessa condição. E a pandemia do Covid-19 deu mais um impulso a essa tendência. Essa tendência que só é possível a sobrevivência psíquica desses hikikomori por conta da expansão da tecnologia, que também expande a existência dessa figura. Por falar em mudanças tecnológicas, vamos explorar outras expressões do sofrimento psíquico que estariam ligadas às novas formas de criar laços sociais. Refiro-me especialmente à questão dos cuttings, das autolesões, impropriamente chamadas de automutilações. Antes e durante a pandemia, o meu grupo de pesquisa, o Pró-Adolescer, trabalhou sobre cuttings e trabalhou atendendo pessoas, e esse atendimento, evidentemente, durante a pandemia, continuaram e se tornaram atendimentos online. Então, nós temos uma visão anterior a essa questão do cutting e a continuação, a expansão dela durante o processo pandêmico e pós-pandêmico. Assim como as maneiras de expressar o sofrimento psíquico mudam ao longo das épocas, a adolescência não só é um processo de transformação, mas também os modos pelos quais esse processo ocorre
seguem circunstâncias históricas culturais que eu me referi antes. Na interseção dessas duas questões, buscamos respostas para a proliferação, que eu diria epidêmica, das autolesões, especialmente o cutting entre os jovens. Acho que não é exagero eu falar em uma questão epidêmica, porque quem trabalha, sobretudo com adolescentes, vê uma expansão absurda, né, das pessoas chegarem, ou das questões trazidas para análise ou para qualquer atendimento na área de saúde mental, estarem muitíssimo, né, em número cada vez mais elevado, ligado às autolesões. Nós podemos testemunhar isso no nosso serviço, nós podemos testemunhar pela literatura e pelo testemunho de outros profissionais ligados ao atendimento dos adolescentes. Aqui vão alguns pontos de vista que saíram da nossa pesquisa, da pesquisa do Pro-Adolescer. Pouco obtemos ao procurar as origens das lesões autoprovocadas na fala dos adolescentes. Essa fala permanece ao nível do "me corto para aliviar a angústia". Qualquer tentativa de encontrar questões prévias que originariam as ações esbarra no silêncio ou na evasão. O processo de escuta psicanalítica, quando é estabelecida a transferência, vai servir para a construção dessas questões daquela jovem, daquele jovem, muito predominantemente daquela jovem, né? É um problema predominantemente que atingem as adolescentes, ainda que já tenhamos um bom número de adolescentes do sexo masculino e trans comprometidos com esse tipo de expressão de sofrimento. A ausência dessa escuta, de uma escuta analítica, de uma escuta para esses adolescentes, pavimenta o caminho para a continuação dos cortes, com uma única possibilidade de se contrapor à invasão da angústia. Quando do estabelecimento de uma fala sobre transferência, é comum o abandono das autolesões ou a diminuição dessa estratégia de lidar com a angústia. Isso ocorre não pelo desvelamento de um conflito psíquico que resultou no ato de cortar-se. Não havia conflito, e o consequente sintoma como uma amarração. Havia uma pura descarga de angústia que não encontrava suficiente elaboração psíquica para se transformar em sintoma. Uma única vinheta clínica. Uma adolescente relata um episódio no qual quis pegar a lâmina, não com o intuito de se matar, mas de se machucar para ver se a dor apagava outra dor que estava sentindo. Essa mesma adolescente fez, em outra ocasião, uma tentativa de suicídio, ingerindo alvejante e bebida alcoólica. Sobre isso, a jovem falou não ter pensado em nada, não ter o controle sobre o que fazia. Vou buscar em Freud algumas luzes para entender a questão. Apesar, né, de ter vivido muito antes da internet, acho que ainda vale a pena buscar Freud para entender certas questões que foram ampliadas pelos modernos meios de comunicação e que foram potencializadas pela pandemia. Como contraponto às neuroses de transferência, ou neuroses de defesa, Freud explora em diversos pontos da sua obra o que denomina neuroses atuais, neurose de angústia e neurastenia. O uso do adjetivo atual se aplica a esse grupo de neuroses porque suas causas são exclusivamente contemporâneas e não têm origem, como no caso das psiconeuroses, no passado do paciente. Palavra de Freud. Soa um pouco como o padre, né? A palavra de Deus. Bom, mas enfim, eu não posso evitar. Sabemos que na adolescência podem se instaurar sintomas neuróticos, histéricos, fóbicos e obsessivos. Desses podemos falar em deciframento sob transferência. No caso dos cortes, talvez fosse melhor falar em oportunidade para ciframento, ou seja, para elaboração sob transferência, permitindo ao adolescente fazer a ligação da sua angústia, antes descarregada de forma livre, como nas neuroses atuais descritas por Freud. Lançamos a hipótese que a pandemia acentuou,
principalmente entre os adolescentes, as adolescentes, o surgimento desse livre brotar da ansiedade, descrita por Freud como neuroses atuais e popularizada pela moderna psiquiatria como síndrome do pânico ou ansiedade generalizada. Parece uma grande invenção, mas estão todas lá na descrição de Freud, com os seus nomes originais. Desse contexto, expande-se a estratégia de lidar com esse acréscimo de ansiedade através do cortar-se. Estratégia de conter a dor psíquica, a angústia, pela dor física. Esse contexto é o contexto da comunicação virtual, é o contexto da comunicação virtual potencializada pela pandemia, que provocou a reclusão em casa e o aprisionamento frente às telas. Em 2 textos produzidos nos anos 1920, Freud examina a questão da dor corporal e os sistemas psíquicos. E, além do princípio do prazer, um divisor de água entre os escritos freudianos, ele aborda o desprazer produzido pela dor. É provável que o desprazer produzido pela dor se deva a que a proteção anti-estímulo foi perfurada em uma área circunscrita. E, então, a partir desse lugar da periferia, afluem ao aparato anímico central excitações contínuas como as que geralmente só podiam vir do interior do aparelho. Freud completa afirmando que se produz um enorme contra-investimento em favor do qual se empobrecem todos os outros sistemas psíquicos, de sorte que o resultado é uma extensa paralisia ou rebaixamento de qualquer outra operação psíquica. Interessa para a nossa reflexão sobre o cortar-se a questão do rebaixamento de qualquer outra operação psíquica. Poderíamos traduzir esse rebaixamento como um impedimento de pensar, como a interrupção do encadeamento significante, que poderia constituir um treinamento simbólico para o conflito psíquico. O efeito paralisante da dor sobre o aparelho psíquico pode ser o efeito mais imediato do corte. Queremos contrastar esse efeito justamente com outra leitura, que veria o cortar-se como uma metáfora do sofrimento psíquico. Não há, a nosso ver, possibilidade metafórica, pois o efeito da dor do corte é exatamente a paralisia momentânea de qualquer possibilidade de inscrição na linguagem. Cortar-se como estratégia de lidar com a angústia através da dor prolifera nas redes sociais. Aponta para a dificuldade de elaboração subjetiva dos conflitos que atingem os jovens contemporâneos. Mas também demarca uma nova maneira de se ter o sofrimento psíquico reconhecido. A força das imagens que a tecnologia impulsionou faz com que sofrer seja também imagético. A imagem das feridas, do sangue que escorre, parece ser muito mais forte que o relato do mal-estar psíquico. Vamos a um último desdobramento da pandemia que se anuncia quanto aos adolescentes. Mesmo antes de termos pesquisas mais apuradas, já surgem afirmações que a epidemia virótica, e depois da epidemia virótica, está se seguindo uma epidemia de transtornos mentais. São elencados os diagnósticos que estão mais em voga: transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade, transtornos depressivos são os mais votados. Quem sabe a pandemia resulte em novo incentivo para o processo de medicalização da vida adolescente. Esse é o risco que nós vamos abordar para terminar. O diagnóstico e a medicação psiquiátrica seriam mesmo soluções para as questões subjetivas dos adolescentes? Assistimos nas últimas décadas um alarmante aumento de prescrições e uso de psicofármacos como psicoestimulantes, tranquilizantes, antidepressivos, antipsicóticos. O diagnóstico de autismo cresceu 20 vezes nas últimas 2 décadas. O transtorno bipolar foi diagnosticado 40 vezes mais nos últimos 10 anos, do que comparado com a década anterior. São doenças epidêmicas, transmitidas por um micro-organismo mais virulento, muito virulento, como o coronavírus é? Ou esse aumento espantoso do transtorno psiquiátrico responde apenas ao alargamento injustificável de critérios diagnósticos?
psiquiatra americano Allen Francis levanta uma hipótese para explicar a crescente medicalização de crianças e adolescentes. Vou ler a hipótese dele, não acho que seja única, mas acho que seja relevante. Diz Allen Francis: quando o mercado de adultos pareceu saturado, os fabricantes de remédios expandiram sua demografia de clientes, direcionando produtos para as crianças. Não por acaso, todas as epidemias recentes, epidemias entre aspas, de transtornos psiquiátricos ocorreram entre os jovens. As crianças são clientes particularmente seletos. Conquiste-as cedo e poderá tê-las para sempre. Note-se que quem disse isso, Allen Francis, está longe de ser um antipsiquiatra, tendo sido coordenador da equipe responsável pela elaboração da classificação de doenças mentais, o DSM-4, o mais influente manual diagnóstico de transtornos mentais do mundo, produzido pela Associação Americana de Psiquiatria. Mesmo uma figura de destaque do mainstream psiquiátrico, parece assustado com a dimensão do que ele mesmo ajudou a criar, expandindo os diagnósticos psiquiátricos. Isso tem razões que vão, certamente, além das razões econômicas do lucro dos laboratórios farmacêuticos, apesar deles serem importantes. As classificações psiquiátricas alcançaram no presente uma grande importância cultural. A força performativa de suas categorias determina identidades que são aceitas de bom grado pelos classificados. Ou seja, as pessoas pacificam-se por achar que encontraram num diagnóstico psiquiátrico uma explicação para os seus problemas emocionais que poderiam ser resolvidos se utilizasse a medicação correta. Dada a errância identitária presente na adolescência, não é surpreendente que possamos ver uma tendência de condensar a variedade do sofrimento psíquico ligado às lesões autoprovocadas, transformar isso em diagnósticos de transtornos mentais. Essa tendência pode se tornar explosiva no mundo pós-pandêmico, ler todas as consequências do sofrimento psíquico como transtornos mentais classificados e medicalizados. Deixo aqui, para finalizar, uma pergunta. Como reagirá, de fato, a juventude nesse mundo pós-pandêmico? As vozes da pandemia soaram como desalento ou como despertar? Os cortes na pele que os adolescentes executam são manifestações de uma angústia que, não encontrando voz para expressá-la, convida a dor a ocupar o seu lugar. A situação limite que fomos conduzidos pede respostas não habituais, incluindo a reforma da sociedade desigualitária em que vivemos, particularmente no Brasil, e a mudança da relação destruidora que estabelecemos com a natureza, particularmente no Brasil, mas também no mundo. Pode ser que os jovens emprestem a sua voz à reivindicação de mudanças e a angústia encontrem um caminho para transformar-se em palavras e atos, essa angústia transformar-se em palavras e atos que conduzam a um mundo melhor. Essa é a minha expectativa em relação aos jovens. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, Edson, pelas suas palavras, que realmente é muito importante. Vou fazer a gente também provocar muitas reflexões. Eu fiquei muito, assim, estou muito feliz com essa mesa, né? Acho que nós tivemos falas muito importantes, com questões muito relevantes. Acho que a gente vai poder ter um debate muito interessante. Acho que foi muito rico, né? Acho que muitas questões, né, que foram levantadas. Acho que a gente teve uma boa conexão entre vocês, né? Acho que a Luciana começou apresentando, né, esse tema, o conceito, né, do ponto de vista mais amplo, né, do conceito de vulnerabilidade, tentando articular esse conceito com a psicanálise, através também da noção do desamparo. A Esther e o Edson depois aprofundando mais essas questões dos efeitos da pandemia, mais especificamente em cada um desses momentos, né, da vida, do nosso desenvolvimento, né, da infância e na adolescência.
E o que me chamou assim, a atenção, acho que tem muitas questões, realmente, acho que foram, né, todos vocês três trouxeram aspectos e pontos muito importantes, com uma diversidade de questões para a gente poder pensar, mas eu fiquei aqui pensando, assim, eu acho que, de uma maneira geral, eu diria que um conceito que me ficou muito presente na fala de vocês três é a questão dos vínculos relacionais, né? Eu acho que, tanto do ponto de vista, né, do contexto social, que a Luciana começou falando, eu acho que esse é um conceito que as ciências sociais também acabaram, a própria ideia, né, do termo da vulnerabilidade, da desfiliação, coloca exatamente essa questão dos vínculos relacionais em pauta. Então, eu acho que essa ideia, tanto do ponto de vista social, cultural, articulado com a psicanálise, e depois, especificamente, essa questão dos vínculos relacionais, mais propriamente no desenvolvimento do bebê e da criança e no desenvolvimento do adolescente, eu acho que isso, que é um tema que a gente estuda, mas eu acho que a pandemia pôs um foco muito maior nessas questões, né? E como também o Edson comentou, questões que estavam relacionadas a toda essa dimensão relacional, vincular, né? Que estavam, muitas delas, latentes, né? Meio escondidas com a pandemia, com a questão do isolamento social. Muitas dessas questões foram expostas, né? À tona, e provocaram uma série de situações, muitas delas bastante graves, né? E dentro desse contexto, eu acho que a pandemia também colocou muito em cena o mundo digital, né? Então, o mundo digital, que antes a gente estava sofria muitas reflexões, né, em termos de quais suas vantagens e desvantagens para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, e que agora, na pandemia, ele entrou como uma possibilidade, efetivamente, né, da gente poder manter essas trocas relacionais, né, o nosso contato com o mundo externo, seja os nossos familiares, amigos, aulas, né? E foi através também do mundo digital que nós psis, né, podemos entrar, continuar o nosso trabalho através dessa oferta da via de cuidados, através dos atendimentos online, que foram, no caso de crianças, principalmente, né, na verdade, foram implementados mais efetivamente. Nós tivemos que nos debruçar para poder ajudar nossas crianças e poder descobrir como é que é esse trabalho online. Então, acho que isso também é uma outra questão que ficou, que acho que é um tema que está muito articulado, e com tudo isso, acho que uma consequência disso, que o Edson também trouxe muito bem, a Luciana e a Esther também, é uma questão que a gente já estava também muito atento, que é essa medicalização, eu diria, excessiva de crianças e adolescentes, que eu acho que agora, com a pandemia, isso também tomou um peso ainda maior, e eu acrescentaria também os pais, né? E eu assim, achei muito interessante a pergunta, como o Edson terminou. Eu acho que eu também gostaria até de repetir, porque eu acho que ficou uma pergunta de esperança, né? Eu acho que o Edson, como falando pelos nossos adolescentes, mas eu incluiria também na pergunta as crianças, né? Então, eu diria, como reagirá, né, as nossas crianças e os adolescentes pós-pandemia, né? Assim, acho que a gente vamos, assim, um voto de esperança de que a vivência deles, né, tudo que eles passaram, os sofrimentos, enfim, que isso eles possam fazer um bom uso, né? Assim, um uso que possa criar um mundo diferente, né? A gente não custa nada a gente continuar também com essa esperança. A Penha elogiou, né, a apresentação da Luciana, falando, né, Luciana, você apresentou a interface da psicanálise no contexto social, muito sensível à sua abordagem. Também dizendo como foi diversificada e muito rica de contextos atuais a mesa de debates, né? O Márcio Salles fez um comentário com relação ao texto da Esther, né? Dizendo, ao dizer que os cuidados com bebês eram terceirizados, faz-se necessário localizar de que classe social estamos falando. Talvez a Esther possa falar um pouquinho sobre isso, mas acho que ela depois comentou também essa questão na sua fala. E temos também uma mensagem com relação ao Edson, mas eu vou, então, primeiro passar a palavra para a Esther, depois eu trago aqui a fala sobre a pergunta para o Edson.
Com certeza. Eu até fiz essa ressalva, né, antes de começar a falar, que a situação da pandemia foi muito diferente nas famílias mais socialmente e economicamente melhor situadas do que nas famílias vulneráveis. Embora a gente também sabe que maus tratos com crianças, violência doméstica e tudo isso não tem muita classe social. Mas, com relação à terceirização, também eu tenho minhas dúvidas, porque como as mães têm que trabalhar muito tempo fora, as crianças, inevitavelmente, também ficam aos cuidados de outros, né? Mas aqui, quando eu falei na terceirização, era mais me remetendo a famílias com alguma posse e que realmente terceirizavam o cuidado dos bebês, né? Mesmo de recém-nascidos, né? Contratando enfermeiras para ficar de noite acordado e tudo isso. E com a pandemia isso não foi possível, né? Porque o lema era distanciamento social. Então, isso virou mesmo de cabeça para baixo. E a Fátima, Edson, fez uma pergunta. Edson, gostaria que você abordasse um pouco sobre o aumento de suicídio nos adolescentes. Bom, primeiro, obrigado, Vera, pelos seus comentários. É um prazer também que você esteja aqui assistindo. Na verdade, Fátima, o nosso estudo, né, durante um período pré e durante a pandemia, nós estudamos as questões das autolesões e também do suicídio, né? A Eliane Brum, uma excelente jornalista, né, que se dedica a questões bem do nosso momento social, ela cunhou uma frase, né, bastante interessante a partir do suicídio de dois adolescentes, já ocorreu há alguns anos, isso foi antes da pandemia, mas que foi muito chocante, porque foram dois adolescentes de um mesmo colégio em São Paulo, e se tornou uma coisa muito conhecida, né? Dois adolescentes, num mesmo período, se suicidaram num colégio da elite paulistana, então isso se tornou, evidentemente, um assunto explorado pela imprensa e foi algo chocante mesmo. Então, o que ela diz, mais ou menos, é que seria difícil nós entendermos que numa sociedade que se mostra tão disfuncional como a nossa, né, que a vida dos adolescentes, o processo de adolescer, fosse um processo fácil. E, então, nós temos essa questão do choque que o adolescente tem ao vislumbrar o mundo que o espera. E alguns realmente não conseguem fazer esse processo de travessia da adolescência e se retiram, né? Se retiram da vida. Alguns que são mais suscetíveis, né? Não se retiram da vida, mas se retiram para a psicose, porque têm uma fragilidade em que o processo da adolescência vai tornar visível. E outros realmente têm essa dificuldade de se encaixar, de encontrar um lugar nesse universo social tão inóspito para aqueles recém-chegados na vida adulta. Acho que é isso, para não ocupar muito tempo. A Emília Santos gostaria de fazer um comentário. Emília, por favor, pode falar. Olá, eu sou Emília, eu sou psicopedagoga,
tenho um trabalho voltado para a clínica da psicopedagogia e sou estudiosa em psicanálise, apaixonada por psicanálise. Isso eu acho que eu adquiri lá no IPUB, junto com minha formação em saúde mental, que eu tive o professor Edson como orientador, né, em determinados momentos, e a professora Luciana, que foi a professora da minha banca de mestrado em educação, onde eu faço essa abordagem, educação e psicanálise, Paulo Freire, a pedagogia do oprimido e o mal-estar da civilização com as narrativas dos jovens. Hoje, né, diante do o estranho bate à nossa porta, o SARS-CoV-2 bate à porta da escola, bate à porta da clínica, bate à porta da universidade, bate à porta da família. E todos nós, nessa travessia, assustados com tudo isso, retomam agora, nesse período, o retorno à escola, a escola onde eu fiz o meu trabalho de pesquisa, e, por uma demanda deles, fui solicitada a estar novamente na escola para poder desenvolver uma escuta e um trabalho, né, uma escuta sensível com esses jovens. E o que a gente tem percebido, né? Desse grande sofrimento, desse retorno à escola, de uma realidade da escola pública, que difere da escola particular, embora nessa escola particular haja muito sofrimento. E esse sofrimento vem aparecendo, vem surgindo. E a professora Luciana tem um trabalho muito rico com o trabalho nas escolas. E eu pergunto, a pergunta que fica, né, para o Edson, para a Luciana, e agora, diante disso tudo, pós-pandemia, o que vamos fazer enquanto profissionais transdisciplinar, diria transdisciplinar, porque interdisciplinar é uma coisa muito hierárquica, né? A verticalidade cortando, e a transdisciplinaridade, que é o encontro de todos esses conhecimentos humanos para poder acolher esse jovem, acolher essas crianças nesses espaços, seja da escola, seja da clínica, seja da família. Agradeço muito pelo esse aprendizado de hoje, e em especial também com a professora Esther, né, que fala dos bebês da UTI. Para mim foi uma coisa que eu não tinha pensado sobre isso. E que grande trabalho, que riqueza de trabalho. Parabéns a vocês, e que a gente possa continuar fazendo essa travessia, porque a pandemia não acabou. Estamos aqui, e a escola, que Luciana fala, o sofrimento psíquico na escola, que não é só dos alunos, que não é só dos jovens, que não é só das crianças, são dos professores, dos docentes e de todos nós, né, enquanto seres humanos. Obrigada, tá? Obrigada, Emília. Luciana, Edson, gostariam de comentar? Eu queria fazer um comentário, pegar uma carona aí também nessa fala da Emília, nossa provocação aí sobre a escola, né? Tentando também assim enfatizar, né, quando eu trago a questão do desamparo, né, enfatizar também muito assim a importância dessa presença desse outro, que eu acho que é diferente, né? Quando a Esther trouxe a questão da terceirização, né? Uma coisa nessa primeira infância, outra coisa é nos adolescentes, né? Quer dizer, esse terceiro, né? Esse fora da família é fundamental na adolescência, né? A escola entra muito nesse lugar, né? Então, assim, quando eu trouxe muito a questão do desamparo, né? Muito nesse sentido, do enfraquecimento desses laços e desse investimento desse outro, dessa presença desse outro na adolescência, né? Então, o que a gente está vendo na escola agora, que eu também já voltei para a escola também fazer pesquisa, é isso, esse laço do jovem com a escola, que já era frágil por vários motivos, está mais frágil ainda. O índice de evasão escolar está enorme depois da pandemia, né? Então, assim, o laço com a escola, que é super importante na adolescência, eu acho que é parte do trabalho, né? Se dá também por aí, né? O próprio Freud tem um textinho que ele fala sobre suicídio, não sei se vocês conhecem, né? Em 1910 eu descobri há pouco tempo em que ele foi falar numa escola depois de um caso de suicídio, e ele diz exatamente da importância da escola nesse momento da adolescência, ele usa até o termo adolescência, que é um momento de afrouxamento dos vínculos familiares, né? Então,
a escola é o que, de alguma forma, também ocupa um lugar aí de possibilitar novos vínculos, aí, um vínculo com a vida, né? Ele fala assim, alguma coisa assim nesse textinho, muito interessante. Então, eu fico assim, pensando nisso, né? Eu também assim, gostaria de ter esperança, tenho esperança, continuo trabalhando, acho que eles responderam muito bem, inclusive a nossa presença nos atendimentos online, né? Acho que todo mundo, a Diana mesmo tem um trabalho super legal sobre o atendimento com crianças online, né? Mas precisa desse investimento, desse outro ali presente, né? Desse outro analista, outro escola, outro família, né? Precisa disso. Acho que eu queria assim, só marcar isso, né? Eu acho que é isso, esse enfraquecimento desse vínculo é que está urgente, né? Ficou mais urgente com a pandemia. Edson, você gostaria também de comentar? Eu acho que os comentários da Luciana já foram bem esclarecedores. Eu fiquei pensando agora, quando a Luciana falou da questão da terceirização, né? Mas a terceirização é entre aspas e, no contexto, significa substituir, né? Não extinguir o lugar do terceiro, né? Que, aliás, é bem-vindo desde esse conceito da unidade originária, né? Então, é só isso. Depois eu fiquei pensando, eu acho que não entendi bem. Não, é verdade. Eu acho que eu também fiz um outro uso aí da terceirização, mas eu entendi o que você quis dizer. É diferente terceirizar esse cuidado, né? Mesmo na adolescência, né? Se essa família não está presente, também complica bastante, né? Eu queria enfatizar essa questão da presença, né? Que a adolescência é um momento de separação, mas para separar tem que ter alguém ali, né? Eu queria, assim, levantar uma pequena discussão com relação à hipermedicalização, né? Não só dos adolescentes, né? Das crianças, dos adultos. E queria pensar assim, que é por hiperdiagnóstico psiquiátrico ou porque tem alguma coisa que falta no desenvolvimento psíquico, na reflexão, né? Na questão de reflexão das pessoas, porque as pessoas também chegam buscando medicação, né? Muitas e muitas vezes. Então, eu queria saber um pouco a experiência de vocês, como é que é nesse sentido. Não, eu acho assim que é um assunto bastante complexo e bastante grave, né? Porque realmente é assustador a patologização das idades da vida, a patologização dos eventos vitais e a patologização seguida da medicalização, né? Ou seja, medicalização aí não só como esse conceito de tornar médico, colocar sob o olhar médico certas coisas que antes não faziam parte desse olhar médico, mas medicar mesmo, né? É uma medicalização ao segundo grau, né? Eu sempre conto uma experiência de que eu, como tenho já perto de 50 anos de clínica, eu passei por uma época em que convencer alguém, ou a família de algum jovem, ou o próprio jovem, que ele precisava tomar medicação, era muito difícil. Era um caso de psicose, de uma depressão grave, em que se precisava tomar uma medicação, mas a resistência era muito grande. Passaram-se 40, 50 anos e, nos últimos tempos, nas últimas 2 décadas, talvez, a situação inverteu-se completamente. Tenho muita dificuldade dos que me procuram convencê-los a não tomar medicação, a não se
escudarem sobre um diagnóstico psiquiátrico, que eles não têm déficit de atenção e hiperatividade, que eles não são autistas, que eles não são psicóticos, que eles não estão gravemente deprimidos. Isso é muito difícil, porque e essa é uma das razões que eu elenco, né, nos textos que eu já escrevi, a questão identitária, a questão da errância identitária em que nós vivemos, em que as pessoas se veem como, de alguma maneira, definidas e apaziguadas a partir de receberem um diagnóstico psiquiátrico que teria um valor explicativo por todos os problemas que passam, que passaram ou que ainda vão passar na vida. É claro que eu destaquei também um outro viés, que é um viés importante, que é um viés socioeconômico, que é o poder contratual desses grandes laboratórios farmacêuticos que estão seguramente junto com o petróleo, com as armas, entre as grandes potências econômicas do mundo e que desenvolveram estratégias para a propagação do uso de medicação. Mas não é só isso, né? Isso é pouco para explicar a extraordinária propagação da questão do diagnóstico psiquiátrico. E é difícil falar sobre isso sem desqualificar o sofrimento psíquico, né? Sem desqualificar que as pessoas sofrem, e colocar uma fronteira entre a acolhida do sofrimento psíquico sem a medicalização, a psiquiatrização desse sofrimento, sem acolher sem colocar rótulos. As pessoas querem rótulos. E ao não dar rótulos, você pode cair na qualificação de ser insensível, desconhecer o sofrimento psíquico, desconhecer o risco com que os jovens passam nessa transformação da adolescência e em outros momentos também. Então, acolher o sofrimento sem medicalizar é uma tarefa que eu reconheço difícil, porém urgente e importante. Obrigada, Edson. A Regina Hort, nossa colega também do nosso grupo de pesquisa Primórdio, gostaria de fazer um comentário. Regina. Bom, a primeira coisa é agradecer muitíssimo a vocês três, né? Porque eu acho que a gente poderia seguir, né? Nessas discussões e a partir de questões que cada um de vocês trouxe, assim, de uma riqueza enorme. Tem vários pontos, mas talvez o que eu queria sinalizar, ou um pouco questionar, ou apresentar, ou propor antes, e que agora, com a questão do diagnóstico que a Esther e o Edson trouxeram novamente à tona, me parece que, quando a gente fala da vulnerabilidade do bebê e do adolescente, nós não estamos falando de coisas distintas, ainda que elas pareçam distintas, porque elas estão profundamente interrelacionadas. E que a vulnerabilidade do adolescente se enraiza, né, no que o Edson chamou agora de errância identitária, ou eu diria vazio identitário, ou vazio dos laços primários, né, ou falhas nos laços primários e que se reatualizam de modo intenso na adolescência. E, bom, só não quero mais tomar muito tempo, me parece, porque a gente também está enfrentando, quem trabalha com bebês e com crianças pequenininhas, essa epidemia de diagnósticos, né? Eu, de vez em quando, já me aconteceu de receber uma criança de 2 anos, quase 3, com diagnóstico de autismo, TDAH e bipolaridade. Isso é um negócio, né, completamente absurdo, né? E acho que, de fato, o diagnóstico traz, acho que na adolescência, traz a resposta para um nível de angústia, mas na primeira infância traz respostas para os pais que não estão conseguindo entender muito profundamente o que se passa com eles e com seus bebês e com suas crianças. Então, acho que a gente tem muito a trabalhar nesse campo, né? Muito mesmo. O diagnóstico tem mesmo um efeito estranhamente pacificador, né? Para os pais e para os adolescentes, enfim. Acho que temos muito a fazer em torno disso. Mas agradecer demais a vocês, porque foi uma mesa riquíssima. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Regina.
Nós continuamos tendo aqui muitos comentários, né, no nosso chat, parabenizando, né, os palestrantes. Eu vou ler aqui a Maria a Graça, né, que é a nossa coordenadora geral do Círculo, também deixou uma mensagem. Obrigada pela tarde extremamente enriquecedora, muito a pensar e discutir. Na pandemia, o desamparo do analista emergiu também de forma avassaladora. Acho que também isso é uma questão importante, né, para a gente poder pensar. E nós temos também aqui uma pergunta da Fernanda Tavares, né? Ela diz o seguinte: sobre a questão dos jovens que se recusam a sair de casa, seria uma recusa completa a se colocar no mundo ou uma estratégia para fazer isso de uma maneira diferente, pelo meio virtual? Eu acho que existe uma conjunção, né, aí, no momento, de 3 fatores, né? 2 que já vinham acontecendo e o terceiro é a pandemia, que acentuou essa questão. Um é o risco externo, o risco de se expor, né? O risco de ter que se mostrar aos seus pares, de ter que sair desse universo familiar e fazer, evidentemente, atravessar a porta da rua, fazer essa saída de casa, que tem essa conotação muito mais do que um deslocamento geográfico. O segundo é o desenvolvimento dos meios tecnológicos, que permite a pessoa ter uma vida social, né, não presencial. Isso se expandiu enormemente, né? Qualquer coisa que a gente possa imaginar, e a qualquer coisa mesmo, se faz hoje via internet, né? Inclusive, as coisas que as pessoas sempre tiveram muito interessadas também se faz muito, e os adolescentes são muito interessados, se faz pela internet. Então, eu acho que são motores da expansão desse evento, né, dessa condição que parecia uma condição ligada a certas particularidades da cultura japonesa, mas o mundo parece que ficou todo ele um pouco japa nas últimas décadas. Bom, nós estamos chegando já ao final da nossa mesa de debates. Acho que nós teríamos questões para poder continuar aqui ainda muitas horas conversando. Acho que é um tema que nos toca a todos, né, de forma muito forte, ainda muito viva, né, porque ainda estamos no final dessa pandemia. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer imensamente a Luciana, a Esther, o Edson, né, por essa mesa maravilhosa. Acho que elas trouxe questões super importantes para a gente pensar a nossa, né, a clínica com bebês, com crianças e com adolescentes, que é um trabalho que acho que é importante também, esse trabalho que a gente desenvolve, né, lembrando, né, que é o que a gente está trabalhando com, né, as nossas crianças e jovens, que são o futuro do nosso país. E agradecer também todas as pessoas que estão aqui participando junto com a gente dessa mesa de debates, e desejo, então, a todos uma boa noite, um bom fim de semana e até a próxima. Muito obrigada a todos. Até logo. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau, boa noite. Obrigada. Boa noite, boa noite. Obrigada. Tchau.